Gente, vamos lá. Assunto do vídeo de hoje, mas antes disso, meu nome é Clara Viana, sou fonoaudióloga, audiologista, especialista em audição, aparelhos auditivos, zumbido e tontura. Nosso assunto de hoje vai seguir com o tema zumbido. Eu já tenho um vídeo bem completo falando algumas coisas iniciais sobre o tema, vou até deixar aqui para vocês, para quem não assistiu, poder acessar. Mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais ainda sobre alguns detalhes, até mesmo de muitas perguntas que surgiram no vídeo anterior. Então eu olhei com carinho para cada uma dessas perguntas para produzir esse novo vídeo, para quem sabe aí sanar as dúvidas restantes, tá? Então eu vou colocar aqui na tela para vocês agora uma imagem que dá um resumo de todas as infinitas possibilidades de causas de zumbido. Então, olhem só essa imagem, gente. Tem muitos motivos, existem muitas causas. Então, não é que o zumbido não tenha cura ou ele não tenha tratamento, mas o que é mais difícil é encontrar a causa, e que são das mais diversas, como vocês podem ver. E normalmente pode não ser apenas uma única causa, vão ter multicausas, multifatores, né, que contribuem aí para esse início ou para este zumbido. Então, o principal ponto é uma anamnese extremamente detalhada. Então, um profissional que realmente saiba e queira gastar tempo na consulta. Então, se você tem zumbido e vai ali numa consulta rapidinha, numa consulta, infelizmente, que de convênio acaba tendo que ser mais rápido, vai ser 10, 15, 20 minutos no máximo uma consulta. Então, não tem como fazer uma consulta extremamente detalhada, minuciosa, em 20 minutos, que seja 30 minutos. A maior parte de uma primeira consulta de tontura é uma boa anamnese. E digo mais, somente com a anamnese é possível já ter um olhar assim bem amplo das possíveis causas do seu zumbido. Então são diversos questionamentos, são diversas perguntas, aplicação de questionário, antes mesmo de pedir exames. Muitos profissionais acham que para demonstrar serviço, para falar que é doutor, tem que pedir um monte de exame, gente. E isso deixa a cabeça do paciente com zumbido ainda mais mirabolando ali coisas. Então, assim, se você vai numa primeira consulta e o médico mal olha na tua cara, te faz ali meia dúzia de perguntas e já te solicita uma porrada de exames, desconfie. Porque nem todo paciente vai precisar fazer um protocolo de exames. Muito pelo contrário. A gente tem que ser muito cuidadoso enquanto profissional de acolher esse paciente, saber que é um paciente que tem zumbido e que muitas vezes esse zumbido ele é incapacitante, ele afeta a qualidade de vida do paciente. Se você for pedir uma série de exames que esse paciente talvez nem encontre ali no convênio dele, e se ele tiver que fazer tudo no particular, fica caríssimo, é um paciente que com certeza vai se frustrar. Então, tem que ter um profissional capacitado, especializado para lidar com zumbido, gente. E otorrino, apesar dele ser um médico de ouvido, nariz e garganta, nem todo otorrino e nem todo fonoaudiólogo, que é o meu caso, são especialistas em zumbido. Então existem aqueles otorrinos que se especializaram em zumbido e existem aqueles fonoaudiólogos que se especializaram em audição e zumbido, que é o meu caso, tá? Então também tem que se atentar a isso. Não é todo profissional, não é todo médico que sabe tratar zumbido. E por isso existe tantos pacientes de zumbido frustrados, desanimados, desesperançosos, porque caíram em mãos de profissionais que não são especialistas. Então, provavelmente, se você for num clínico que mal sabe aí, mal se atualiza em zumbido, e falar pra ele que você tem zumbido, ele vai falar, ah, não tem cura. Porque é a única experiência que ele tem. Ele nunca tratou um paciente de zumbido, então, obviamente, ele não vai ver a cura. Ou então, você falar para o seu ginecologista, para o seu cardiologista. Gente, eles não são especialistas em zumbido. Então, o primeiro passo é você encontrar um bom profissional e, de preferência, especialista no assunto. Segunda coisa, porrada de exame não é sinônimo de que está sendo investigado o zumbido. Com uma boa anamnese, você tem capacidade suficiente de selecionar aqueles exames que são necessários. Terceiro ponto, que é o que eu quero mais dar ênfase nesse vídeo, é o seguinte. Também mencionei no último vídeo que fiz sobre o tema, mas eu quero reforçar aqui neste vídeo, gente. De todos esses motivos, causas aqui de zumbido que eu mostrei nessa imagem inicial aqui pra vocês, 90
dos zumbidos é de origem no ouvido, tá? Alguma coisa ali na região do ouvido. Existem os outros 10% relacionados à musculatura, parte óssea, psicológica, mas é apenas 10%. 90% é de alguma origem neurosensorial, que a gente chama, né? Alguma origem ali no ouvido. E dentro desses 90%, a chance de ser alguma perda auditiva é gigantesca. Então, também foi uma dúvida muito perguntada no último vídeo do seguinte: doutora, eu tenho uma perda ainda muito pequena, a minha perda é muito leve. O meu médico falou que a minha perda é uma perdinha da idade. Será que essa poderia ser uma causa do meu zumbido? Gente, sim. Primeiro que não existe perda leve, perda da idade, assim como não existe infarto leve, infarto da idade. Assim como não existe câncer leve, câncer da idade. São patologias, ambas as coisas são patologias e precisam ser tratadas. Então a primeira recomendação, se numa investigação de zumbido, se na etapa inicial for detectado algum grau, qualquer que seja o grau de perda auditiva, tem que tratar a perda auditiva. É premissa em zumbido, é a primeira coisa. E colocar aparelho auditivo, no caso de uma perda auditiva mesmo leve, não quer dizer que você é surdo, não quer dizer que você é velho, não quer dizer que você é um idoso. Gente, isso tem que parar, esse estigma já passou da época de ainda existir, né? Então, sim, perda auditiva de qualquer grau é tratado com aparelho auditivo, na sua grande maioria. E a chance desse tratamento ser ali certeiro, pontual no zumbido, é altíssimo, altíssimo. Por mais que na anamnese ali também surjam outras hipóteses. Então, por exemplo, o paciente tem uma perda de audição leve e ele também é diabético e ele também tem uma disfunção temporomandibular, por exemplo. Ou seja, ele teve ali 3 motivos bem grandes para ser o motivo do zumbido dele. Mas entre esses 3, a maior probabilidade é a perda levinha ali dele. Então, a primeira coisa vai ser tratar essa via auditiva, essa perda auditiva. Não adianta controlar a diabetes, não adianta controlar outra patologia que seja, se não tratar a via auditiva primeiro, tá bom, gente? Então, foi uma questão muito levantada também no outro vídeo e eu resolvi esclarecer aqui com esse, tá bom? Espero ter ajudado, esclarecido aí mais algumas questões sobre o zumbido. Se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, eu respondo sempre, todos. E também aqui no meu Instagram, no FGA Clara Viana, eu produzo vários conteúdos sobre o assunto e também fico à disposição de vocês por lá, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.